Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje a reflexão é a respeito do que vai acontecer com o planeta Terra e também com a sua população, evidentemente, logo depois da volta do Senhor Jesus. Não é segredo para ninguém, muito menos para quem assiste ao Vejam Só, que os temas ligados aos fins dos tempos são os que mais suscitam polêmica e opiniões diferentes. Não é difícil perceber que, mesmo num grupo que teoricamente deveria ter o mesmo pensamento, existem divergências em relação aos detalhes de tudo que se refere à escatologia. E, obviamente, aquilo que vai acontecer depois que Jesus voltar não foge a esse escopo. Embora as divisões não sejam assim tão numerosas. Mas você poderia responder à pergunta tema de hoje? Se um vizinho, um conhecido, um parente, um colega de trabalho ou de escola te perguntasse o que é que vai acontecer logo depois da volta do Senhor Jesus, qual seria a sua resposta? É exatamente isso que nós vamos discutir. Para alguns, Jesus vem para reinar lá no trono de Jerusalém e cumprir um monte de promessas pendentes para o povo de Israel. E aí o papel da igreja não fica lá muito claro. Para outros, Jesus volta para instaurar o juízo final, né? E separar as ovelhas dos bodes, enviar as ovelhas para Nova Jerusalém e os bodes para o lago que arde com fogo e enxofre. Tá, mas tanto num cenário quanto no outro, o que acontece com o planeta? E no fim, esse planeta é totalmente destruído ou ele é renovado, né? Recriado segundo os moldes lá do Éden? Nós vamos morar ou viver na eternidade no céu, no mundo espiritual, não físico, não material, ou na terra, como viveu Adão e Eva, ou então numa outra ordem de coisas? Não sei, mas já eu e você vamos ficar sabendo, porque temos dois pesos pesados para discutir o assunto e tirar as nossas dúvidas. E está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. Um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que quer que você estude a Bíblia, compreenda a Palavra de Deus e quer te mandar um presentão por assistir ao Vejam Só, sobretudo agora que ele é mais tarde, né? Então, para você concorrer ao prêmio tanto da Agrade quanto ao kit Jô Rezende, que eu sorteio no fim da semana, é só entrar no site, pode fazer isso agora, www.vejamsó.com.br, votar na enquete, pronto, você estará pronto ou habilitada para os sorteios que a gente vai fazer aqui. Chegará o tempo em que nós viveremos a eternidade, onde não haverá pranto, nem dor, nem sofrimento, nem angústia, nem morte, né? Nada. Agora, como é que vai ser e onde vai ser, eu não sei. Quem vai nos explicar isso são os irmãos que eu vou apresentar agora. O primeiro deles é o pastor Ricardo Marques de Brito, do Templo Batista em Vila São José, ele que também é professor de teologia. Paz e graça, pastor Ricardo, tudo bem? Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. É a primeira vez que o senhor vem ao Vejam Só? Não, é a segunda vez. Segunda vez. Acho que eu vim há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Maravilha. Pastor Ricardo, qual é o endereço da igreja que o senhor pastoreia? Rua Acácio Fontoura, número 800, Jardim Vista Alegre. Estou lá no extremo sul da Zona Sul. Muito bom. E o senhor dá aula onde? No Instituto Batista Missionário, que é o ministério de uma igreja batista bíblica de Cidade Ademar. Tá certo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do irmão. Do outro lado, voltando depois de um bom tempo, não sei porque ele ficou tanto tempo longe do Vejam Só, o pastor Levi Araújo, que é ministro da equipe da Igreja Batista da Água Branca. Paz e graça, pastor Levi, como vai? Tudo bem, graça e paz. Prazer estar aqui contigo. Qual que é o endereço da igreja onde o senhor ministra? Sabe que a gente mudou, né? Não. Mudamos agora, não estamos mais naquele terreno onde ficava a tenda. Nós ficamos numa rua, umas 2 ruas mais para trás ali. E mais próximo, inclusive, da estação da Barra Funda. Então dá mais fácil. Beleza. Tá mais fácil, mas o nome é difícil. Então, www.ibab.com.br. Você tem lá não só o endereço, mas um mapinha para chegar facinho. Que beleza! Isso aqui é uma igreja
atualizada, né? Mas que eu não lembro mesmo o nome da rua. Tudo bem, sem problema algum. Seja muito bem-vindo, pastor Levi. A enquete de hoje é a seguinte. Vamos lá. Você vai entrar no site, né? www.vejamsol.com.br e responder. Em sua opinião, a eternidade será a eternidade? Onde é que ela vai ser? Vamos ver. Primeira resposta. Em nosso planeta Terra restaurado. Planeta que Deus criou, deu lá para Adão e Eva e tal. Então, não tem por que Deus descartar esse planeta, jogar ele fora. Né? Então, a eternidade será no planeta Terra, não esse planeta Terra que a gente conhece hoje, que está todo arrebentado, mas restaurado. Que beleza, né? Então, a gente vai continuar ouvindo o canto dos passarinhos e a sentir o perfume das flores. Que lindo. Segunda resposta. A minha ficha... tá. Em um local totalmente novo. Não é na Terra, não é nessa Terra, não é na Terra restaurada, é um local totalmente novo. Deus vai recriar todas as coisas para a gente viver a eternidade. Terceira resposta. No céu, não é o que a gente canta o tempo inteiro? A gente, desde criancinha pequenininha, a gente não aprende que quem for bonzinho vai para o céu? Então, nós vamos passar a eternidade no céu. Não foi lá que Jesus foi preparar lugar? Então, vamos para o céu. Eu quero ir para o céu. Quarta resposta. Não sei. Ou então não concordo com nenhuma das opções anteriores. O importante é você votar. Pastor Ricardo Marques de Brito, ministro do Templo Batista em Vila São José. O senhor eu sei que rótulos são um problema muito sério, né? Mas, só para a gente poder situar, o senhor defende qual tipo de postura de hermenêutica? O senhor é um dispensacionalista? Dispensacionalista. Um dispensacionalista. Isso. E qual é a posição que o senhor vai defender durante o debate de hoje? O que vai acontecer com o planeta Terra e a sua população depois de Jesus voltar? Então, que será uma terra restaurada. Essa mesma terra, eu até tenho como base, né, para a gente discutir esse texto, esse tema, Apocalipse 21, versículo 1, que diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora, até que aconteça isto, muitas outras coisas vão acontecer com a volta do Senhor Jesus. Então eu defendo que será neste planeta mesmo, só que um planeta restaurado. Logo depois que Jesus volta, já renova tudo? Não, aí tem toda uma questão cronológica, né? Então, faz um esqueminha rapidinho para nós aí. Então, Cristo volta... visivelmente, pessoalmente, em cumprimento de várias profecias, inclusive Atos, capítulo 1, versículo 11. Os anjos disseram, do mesmo modo que ele ia subir, que ele estava subindo, ele desceria. E lá em Zacarias ainda fala que ele pisa com seus pés no Monte das Oliveiras. Certo. Então ele volta para preservar a raça humana de uma extinção total. Porque lá em Apocalipse capítulo 6, a gente vê que 1/4 da população do mundo vai morrer. Em Apocalipse 6 fala que 1/3 da população. O mundo estará em guerra, as nações contra a nação de Israel. Então Cristo volta para preservar o remanescente de Israel e também preservar as nações, cumprindo-se Salmo 2, onde há um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. Deus dizendo para o Senhor Jesus, né? Pede-me que eu te darei as nações por herança. E no momento em que ele volta, aí nós temos o juízo do anticristo, do falso profeta. O anticristo, um líder político mundial, o falso profeta, um líder religioso. Temos também a prisão de Satanás, no momento em que Cristo volta. Apocalipse capítulo 19 fala sobre isso, né? Que um anjo vem, o amarra durante 1000 anos. E também temos ali o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, do 31 ao 41. Quando ele diz: Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Cristo volta, ele inaugura o quê? O seu reino, que é o milênio. Que nós temos lá Apocalipse capítulo 20, que... são 1000 anos na Terra. São 1000 anos aqui na Terra, literalmente. E o julgamento das nações não é o juízo final. Não é o juízo final. Tá. Cristo volta, ele julga as nações, temos aí o milênio, que dura 1000 anos. No final do milênio, temos a última rebelião da raça contra Cristo e seu povo. Lá em Apocalipse 20 fala que Deus manda fogo do céu e os consome. Certo. Após isso, nós temos o juízo final, ou trono branco, como nós chamamos também. Após o trono branco, aí sim, temos a eternidade futura,
que no caso, novos céus e uma nova terra, que João fala em Apocalipse 21. Então, até que aconteça a restauração de toda a terra, temos estes acontecimentos. Esse novo céu e nova terra é a terra restaurada. A terra restaurada. Tá bom. Muito obrigado. Depois a gente vai aprofundar cada um desses pontos e outros que vão surgir. Okay. É a vez de ouvirmos o pastor Levi Araújo, ministro da Igreja Batista de Água Branca. Ele é um dos integrantes daquela brilhante equipe. E eu queria, primeira pergunta, pastor Levi, em termos, eu sei que o senhor odeia rótulos, mas o senhor é dispensacionalista? Não sou dispensacionalista. Eu respeito muito os dispensacionalistas, mas não sou. Entre pré, a ou pós, o senhor é o que, milenista? Bom, eu tenho certeza que eu não sou pré-milenista. Não é pré? Isso eu tenho certeza. Aí daí para frente eu realmente não me preocupei muito como eu lhe disse várias vezes, não gosto muito das questões dos rótulos. Não, o rótulo todo rótulo é reducionista. Reduz, A base bíblica para as três vertentes. Isso aí todo mundo sabe muito bem que tem mesmo. Isso aí nós temos vários defensores ardorosos dos pré-milenistas, dos amilenistas, dos pós-milenistas. O senhor gosta da posição pós-milenista? Acho interessante. E por essa versão, e de acordo com aquilo que o senhor crê, o que vai acontecer com o planeta Terra logo depois da volta de Jesus? Eu entendo que, como diz aí, como será? Concordo com o irmão na conclusão que ele baseia em Apocalipse 21. E que faz todo sentido. Só pode mesmo ser na terra restaurada. Não pode ser no céu. E não pode ser um outro planeta. Isso não faz nenhum sentido com toda a harmonia da Bíblia, principalmente de Gênesis 1 e principalmente no que diz respeito aos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Não tem sentido ser um outro planeta. E não é só porque não tem sentido no que diz respeito à abertura das escrituras em Gênesis e, vamos dizer assim, e o fechamento das escrituras em Apocalipse, mas também por conta daquilo que Paulo cria. Quando Paulo, em Colossenses, tem que iniciar a sua carta trazendo um refinamento teológico no que diz respeito à supremacia de Cristo, ele fala exatamente isso, de que pelo poder da manifestação do Espírito Santo na obra de Cristo pelo Pai, todas as coisas voltarão para Cristo, convergirão para Cristo e em Cristo. E aí quando diz todo o universo e todas as coisas, elas convergirão novamente. Em outras palavras, é engraçado, porque tanto na NVI, ou mais precisamente na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela traz a expressão que eu mais gosto, que diz assim, e o universo voltará novamente para Jesus Cristo. Ou seja, que é exatamente essa ideia da profunda restauração que haverá neste planeta, sim, no planeta Terra, neste planeta em que estamos. E essa restauração, senão não seria essa restauração, esse resgate de uma restauração cósmica e que envolve efetivamente o planeta que é o nosso planeta, o planeta Terra. Porque a última palavra efetivamente não será dos inimigos de Deus de Apocalipse 19, repetido também nos outros textos de Apocalipse, por isso que eu não fico fazendo diferença dos inimigos do 19, acho que há alguma repetição dos capítulos anteriores do mesmo juízo. Então, no caso dos inimigos, a palavra final não será de nenhum dos inimigos, a palavra final não será nem da besta, a palavra final não será nem do falso profeta, a palavra final será da Santíssima Trindade na pessoa bendita de Jesus Cristo, para quem todo o universo convergirá. A morte não tem a palavra final, é a vida, e é Jesus Cristo que terá a palavra final. Agora, pastor, com certeza já lhe fizeram essa pergunta, então o senhor não crê que Jesus venha e espere reinando durante 1000 anos em Jerusalém para fazer essas mudanças todas? Nessa configuração que é apresentada pelos dispensacionalistas, eu tenho um pouco de dificuldade. Por quê? Porque ela depende também de alguns textos do Velho Testamento e para dar essa sustentação para esse argumento. Acho interessante, já aprendi uma série de coisas falando e conversando, talvez eu ia aprender mais ainda hoje aqui, mas eu acho que fica muito complicado ficar fazendo algumas costuras de alguns textos bíblicos como são feitas. Tem uma dificuldade, a impressão que passa às vezes é que há uma departamentalização
das profecias. E esses ajustes, eu acho que eles, na minha cabeça, depois de tanto tempo, eles não têm uma ligação assim que parece tão óbvias, né? Não são ligações tão óbvias para mim, na minha leitura. Mas eu tenho dificuldade de achar que haverá esse reino, vamos dizer assim, quase que um retorno, né? Para uma visão quase que mítica, muito mítica, da questão do reinado dos 1000 anos, assim. Perfeito. Algumas coisas nós vamos já deixar no próximo bloco claras. Por exemplo, a questão do julgamento das nações não ser o juízo final. Pelo jeito, o pastor Levi não vê de diferença de... veja, aí é um ponto interessante também, não vejo essa diferença. Mas sempre achei interessante esse argumento, então, embora não veja. Vamos ouvir os dois lados, né? E o porquê que cada um crê do jeito que crê. A questão que agora eu fiquei encasquetado. Todos os dois convidados dizem que nós vamos passar a eternidade na terra restaurada. Então me enganaram, falaram que eu ia para o céu, eu quero ir para o céu. E aí nenhum dos meus dois pastores aqui querem me deixar ir para o céu. Poxa, que negócio é esse? Quer dizer que só o inferno que existe? O céu não é verdade? O inferno também é aqui, pastor? Não. O céu é outro, o inferno é outro, né? Mas pro céu nós não vamos. Tá errado esse negócio. Então nós vamos discutir essa coisa. E, por exemplo, se a terra é restaurada, por que a gente vai vir para Nova Jerusalém? Né? E que vem do céu, diga-se de passagem. Bom, isso e muito mais, eu fiz um monte de... quem são os súditos do milênio? Vai pensando aí que depois eu vou perguntar para o senhor. Durante o reinado de 1000 anos em Jesus, quem é que vai ser quem vão ser os súditos dele? Que inclusive, isso é importante para saber quem são os rebeldes do fim, né? Que vão se levantar contra Jesus. E já que o pastor Levi não crê no reinado milenar, como é que ele vê essa rebelião final? Quando é que ela vai se dar e o que ela é no livro de Apocalipse? Tudo isso e mais um pouco já. Pois é, esse é o programa Vejam Só, agradecendo muito o carinho da sua audiência, inclusive pedindo sua ajuda. Quer nos ajudar a fazer o programa melhor? Use a internet. Pode ser o site www.vejamsó.com.br ou então o Twitter, né, @programa Vejam Só, ou o Facebook. Você pode usar aí a /programa Vejam Só. Mande críticas, sugestões, por exemplo, convidados que você gostaria de ver no programa, ou então temas que você gostaria de ver pautados. Se suas sugestões forem pautadas, você ganha de graça, sem sorteio, sem nada, um presente da produção do programa Vejam Só, tá bem? Hoje o tema tem a ver com o futuro do planeta Terra depois da volta de Jesus. O que é que vai acontecer com o planeta e sua população? Assista a matéria preparada para esse tema no Vejam Só. A diversidade da vida em nosso planeta é marcante. Segundo um estudo produzido pelo Censo da Vida Marinha, a Terra conta com mais de 8 milhões de espécies de animais e plantas. Mas os dados não são somente relacionados a animais e plantas. Em um último relatório das perspectivas da população mundial das Nações Unidas, a população mundial já chega a 7,2 bilhões de pessoas e deve atingir 10,9 bilhões até 2100. E este número pode aumentar ainda mais, dependendo da relação entre o número de moradores globais e a taxa de fertilidade. Segundo estudiosos, no fim do século, a população do planeta pode alcançar 16,6 bilhões e as regiões mais pobres devem dobrar de tamanho. Diante de um cenário repleto de números, pesquisas e incertezas, o que acontecerá com a Terra e a população existente logo depois da volta de Cristo? Este é o tema do Vejam Só desta noite. E nós estamos aqui com o pastor Ricardo Marques de Brito, do Templo Batista em Vila São José, ele que também é professor de teologia e que esposa a perspectiva dispensacionalista. Então, no bloco anterior, o senhor explicou mais ou menos a cronologia dos fatos, né, que cercarão a volta de Jesus. Eu queria que o senhor explicasse para nós o seguinte:
Na sua fala, o senhor disse assim: Jesus voltará fisicamente, vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, isso, cumprindo uma profecia de, acho que de Zacarias. Zacarias. Pois bem, imediatamente vai separar os bodes das ovelhas, aquilo que o senhor chamou de julgamento das nações. Julgamento das nações. Por que esse julgamento das nações não é o juízo final? E não sendo o juízo final, o que ele é? Então, nós temos várias profecias, até profecias, várias profecias do Antigo Testamento que falam do reino, né? Profecias progressivas. Começa desde Gênesis 49, fala de um que se levantaria, né, da tribo de Judá para governar. Segundo Samuel, capítulo 7, Daniel, capítulo 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel, várias profecias sobre um período de paz aqui no mundo. E quando a gente vê ali o Senhor Jesus voltando em Mateus capítulo 25, é justamente isso que acontece, onde se dá início a este período de paz aqui no mundo. Inclusive lá em Daniel fala que é um reino que jamais terá fim, né? Um reino de paz. Inclusive Isaías capítulo 11, falando até sobre a transformação do planeta, dessa restauração, poderíamos dizer que o milênio já é uma preparação para essa eternidade futura. Porque a gente vai ver que haverá paz entre as nações. Isaías capítulo 2, né, que as nações não aprenderão mais a guerrear. Temos também Isaías capítulo 11, que fala que o leão comerá palha como boi e se deitará com cordeiro, enfim. Então haverá paz até entre os animais, né? Só que tem um detalhe, porque durante o milênio a gente vê ainda os homens pecando e se rebelando contra Deus. Ao contrário do que a gente vê a partir do capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Porque ainda no milênio, inclusive em capítulo 11 de Isaías, fala que o Senhor matará o ímpio com a sopro da sua boca. Então ainda no milênio, a morte. Agora, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, a gente vê logo no início ali das passagens, o apóstolo João dizendo que não haverá pranto, nem choro, nem morte, nem coisa alguma que cause sofrimento para o homem. Então, há uma distinção daquilo que é milênio e da eternidade futura. Tá. E onde entra o julgamento das nações? Então, o julgamento das nações entra logo quando Cristo volta, exatamente para implantar o reino. Mas o que é esse julgamento? Então, ele vai separar, porque durante a tribulação, que dura 7 anos, em cumprimento da 70ª semana de Daniel. Certo. Literalmente 7 anos, né? Então, durante a tribulação, nós temos quem? No cenário mundial? Israel e as nações. E durante a tribulação, há a pregação do evangelho. Mateus capítulo 24 diz que e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, como a pregação do evangelho, não somente temos ali os 144 mil israelitas, as 2 testemunhas pregando em Jerusalém, haverá também uma manifestação sobrenatural de anjos pregando o evangelho também. Talvez pelo fato do tempo ser curto, então há uma certa emergência, né, de que a mensagem seja pregada. Então, como há pregação, vai ter aqueles que vão aceitar a mensagem e vai ter aqueles que vão rejeitar também. É tanto que tem um texto lá em Apocalipse que fala daqueles que virão da grande tribulação. Há um diálogo entre João e o anjo. Aí ele pergunta: quem são estes? São aqueles que vieram da grande tribulação, que creram em Cristo, mas morreram, são os mártires da tribulação. Então, como há pregação, a aceitação e a rejeição, então é necessário que Cristo julgue estes que ouviram o evangelho durante a tribulação. Então, aqueles que aceitaram a mensagem, permaneceram vivos, eles entram no milênio, que no caso são as ovelhas. São salvos? São salvos, os que entram no milênio. Quando Cristo diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, as ovelhas entram no milênio. Os bodes, no caso, aqueles que ficam à esquerda, né? Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eles já vão direto para o inferno? Então, a gente não tem muitos detalhes quanto a isto, né? Agora, a gente sabe, há várias referências que falam sobre os que morrem sem Cristo, que eles descem para o Sheol, que é o lugar dos mortos. Então, a gente não tem esse detalhe, a gente não sabe se ele passa pelo Sheol. Então, quem não se converteu na grande tribulação não entra no reino milenar? Os que permanecem vivos, não. Eles não entram no milênio. Não entram no milênio. Bom, somente... os mortos também não.
E se é os incrédulos, só vão ressuscitar depois. Exatamente, que é a segunda ressurreição. Beleza. Pastor Levi, por que o senhor não acredita em nenhuma dessas profecias? Ele falou um monte aqui. Não, mas eu não estou dizendo... Eu concordo com todas essas profecias, só que a minha maneira de olhar para todas elas é um outro olhar, a partir de uma outra interpretação. Perfeito. Então, o que eu estava pensando, um professor que eu tive na escola dominical, ele era dispensacionalista dos bons. E eu me lembro que a matéria que eu mais gostava é quando ele abria aquele mapa maravilhoso na frente e eu ficava... Não, mas eu gostava mesmo, era uma aula que eu mais gostava. E ele sabia. Era impressionante. Foi com ele que eu aprendi essa lógica que o professor aqui acabou de falar, de todas as profecias e todas as conexões. O mapa, ele por si só, eu acho que ele precisava hoje ser atualizado, porque do jeito que fizeram já era meio confuso. Eu não sei se vocês concordam, mas só do especialista para entender. Tem que ser especialista para entender aquele negócio. Parecia uma tabela periódica. Me lembrou uma tabela periódica. Então era bastante difícil para entender. Mas a minha curiosidade, com toda aquela capacidade que ele tinha de ligar um texto no outro e tudo, aguçou muito a minha curiosidade. Mas eu fui, com o tempo, descobrindo dificuldades quando eu percebo exatamente essas perguntas que foram feitas. Porque, para mim, por exemplo, 1000 anos não são literais 1000 anos. A minha compreensão não é da literalidade dos 1000 anos. Quando é que ele começa esses 1000 anos do reino? Já começou esses 1000 anos do reino. Já estamos nesse milênio dessa manifestação. E fica mais tranquilo para a gente entender por que as pessoas pecam no milênio. Porque ainda hoje nós sabemos e vemos que há o pecado. E aí uma situação de muitos... A grande tribulação. Quando a gente pensa na questão da grande tribulação, eu comecei de alguma forma a olhar para tudo isso de uma maneira muito mais simplificada. Então, no caso da grande tribulação, é óbvio que nós não podemos ignorar os mártires que surgiram já logo quando, no Império Romano, toda aquela gente do cristianismo, nós temos um chão onde cresce a igreja que foi encharcado com o sangue dos mártires. Hoje ainda, por todos os cantos do mundo, nós temos mártires que estão sofrendo por conta do evangelho. Então, esse detalhe da grande tribulação também está dentro desse mesmo processo. Eu não faço essa distinção de tempos. Perfeito. Percebe? Então, quando a gente olha a questão dos julgamentos também, por exemplo, para mim ficou muito mais fácil compreender aquilo que Paulo diz quando ele fala em Filipenses 2, de que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Então, quando eu começo a olhar para essa perspectiva, eu não faço a grande batalha final, que está lá em Apocalipse 19. Eu acredito que ela já tinha sido nos capítulos anteriores, citadas no próprio livro do Apocalipse, em pelo menos 3 vezes, em 3 momentos. Então, quando eu comecei a olhar para isso, eu confesso que o que me aquietou bastante foi quando eu comecei a entender a importância de Atos 1:7. Quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, exatamente depois daquilo que o pastor falou, olha, que da segunda vinda, que o pastor acabou de, logo quando começou, falou da volta de Jesus e citou Atos 1. E esse texto, que é um texto que é muito interessante, e assim, e aí, olha só, certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? A resposta de Jesus para mim, ela é uma coisa que aquietou um pouco meu coração nessas vamos dizer assim, nessa busca, vamos dizer, de interpretação de códigos, de anos, de datas e de detalhes e tudo. Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia. São 2 diferenças, 2 palavras no grego que estão dizendo de determinação de tempo, que aqui é traduzido como ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Então, essa relação do estabelecimento do reino de Deus, da vinda do reino de Deus, do julgamento das nações, que são bem detalhados em algumas dessas profecias, ou na interpretação dispensacionalista dessas profecias, eu acho que, para mim, elas começaram, digamos, eu confesso que eu perdi interesse desses detalhes todos e comecei a entender que o assunto era um pouco mais simples e que não teria esses detalhes tão discriminados de momentos de caixinha X para a grande tribulação, de julgamento das nações, grande julgamento
eu comecei a perceber que não era bem assim. E tenho dificuldade, verdade, de acreditar que o milênio é literalmente 1000 anos. Certo. Agora, para o senhor, já que o senhor está com a palavra, pastor Levi, Jesus já está reinando. O milênio já começou. Veja, o reino de Deus já chegou. É isso que Jesus diz o tempo todo no Evangelho. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre vocês. E os súditos do reino... Não, deixa o súdito que eu quero ouvir para ele primeiro. Mas do senhor eu quero saber o seguinte. Se o reino já começou, como é que o senhor explica que Satanás não está amarrado? Então, os amilenistas, que é uma das coisas que eu, por exemplo, tenho dificuldade quando se diz que essa questão de Satanás estar amarrado desde a época, do momento que Jesus ressuscitou, eu tenho dificuldades. Por isso que eu não posso dizer que eu sou amilenista. Certo. Percebe, não? Então, eu não tenho, por isso que eu não posso dizer, e não gosto do rótulo, porque o amilenista, ele categoriza de que não, Satanás já está amarrado. Tá amarrado. Eu não consigo ver isso de forma nenhuma. O que eu consigo entender é de que não está amarrado coisa nenhuma. Embora a gente possa amarrá-lo em nome de Jesus, alguns fazem isso até em alguns cultos, né? Mas eu estou dizendo assim, ele não está amarrado coisa nenhuma, ele está atuando no planeta Terra, e nós como não vou usar súditos. Não, pode falar. Nós como súditos do reino de Deus, que somos os discípulos de Jesus de Nazaré, que estamos junto com ele, sinalizando o reino de Deus através da história. Então são sinais históricos da igreja, o tempo todo, dentro de um milênio que não é de anos, mas o tempo todo estamos sinalizando o seguinte: estamos sinalizando de que o reino mudou. Estamos sinalizando de que todas as coisas voltarão para a mão daquele que é Jesus, o Senhor de todas as coisas. Esse é o grande reino, é a manifestação do discípulo que quando chegava na casa, quando Jesus disse, vão em cada casa, diga, paz esteja convosco. Então essa manifestação do Espírito Santo de Deus, daqueles que já nasceram de novo, através da história, e que estão sinalizando o reino de Deus através dos tempos, e vão continuar sinalizando o reino de Deus através dos tempos, é exatamente essa ação extraordinária de um milênio que já começou. Glória a Deus. Agora, pastor Ricardo, voltando para a questão pré-milenista, né? Que o dispensacionalismo é pré-milenista. Jesus vem para inaugurar o reino sentado no trono de Davi, lá de Jerusalém, de verdade, nada figurado, certo? Literalmente. Quem serão os súditos desse reino? Quem é que vai entrar? O senhor disse que são os aprovados no julgamento das nações, mais os que descerem com Jesus, não é isso? Não, isso eu ainda não falei. Não, eu sei. É que nós não falamos nada do arrebatamento. Então tá, certo. Fala do arrebatamento e depois fala dos súditos do milênio. Então, só reforçando a questão do milênio, qual o propósito do milênio? É necessário que se tenha esse tempo para o cumprimento das profecias. Inclusive o irmão citou Atos 1:7, que os apóstolos, eles eram judeus. E o que eles aguardavam? O reino. Que reino? Um reino político, social, de paz e de justiça. Que um homem se assentaria no trono de Davi, conforme 2 Samuel capítulo 7. Então os judeus, a nação de Israel aguardava isso. O quê? Aguarda ainda. O Messias, um homem assentado no trono de Davi, governando a nação e trazendo a paz para todo mundo. Porque enquanto não houver paz em Jerusalém, não vai haver paz no mundo. A paz é sempre Deus que traz, né? Então ele vai fazer isso. Inclusive ele criou a nação de Israel para abençoar as nações. Então quem aguardava o reino? Os judeus aguardavam. Tanto que quando o Senhor Jesus pede para os discípulos ficarem em Jerusalém até que venha a promessa do Pai, aí o que ele fala? Fiquem em Jerusalém até que eu mande a promessa. Aí eles perguntam, então é neste tempo que o Senhor vai estabelecer o quê? O reino. O que eles tinham na mente? O reino do Messias literal aqui na terra. Tanto que lá em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus diz, né? Quando os discípulos vão ali na grande comissão, ele fala, não vá para as nações, pregue para as ovelhas perdidas da casa de Israel, dizendo o quê? Arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Que reino? O milênio, esse período de paz, porque o rei já estava presente. Quem era o rei? O Senhor Jesus, né? Então, agora os súditos deste período, como eu disse, Cristo volta para... Primeiro ele arrebata a igreja, não é isso? Assim, tem toda essa parte cronológica, né? Tem o arrebatamento, aí aqui na terra a tribulação e a igreja... E os crentes lá em cima. Os crentes da igreja, né? Fazendo a festa. Passando pelo tribunal. Que tribunal? O tribunal de Cristo, que já é no outra céu coisa. Vai ter tribunal?
para julgar as obras dos crentes. Aí já não tem nada a ver com... Aí é um outro julgamento, né? Que a gente tem que saber separar também. Mas eu acho que é uma outra questão, um outro tema. Tá bom. Como é que chama esse julgamento? Porque o senhor já bola um tema aqui para a semana que vem. Então, a igreja arrebatada passa pelo tribunal de Cristo. Esse que é o tribunal de Cristo, tá bom. Tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes são julgadas. Aí não entra em questão a salvação, né? Se vai ser salvo ou não. Tá bom. Eu até digo, quando eu estou dando aula de escatologia, né? Eu falo para os irmãos, quem chegar no tribunal de Cristo já deu um glória a Deus, porque é salvo, né? Porque é crente, né? Então, tem a salvação garantida. Pode até ser condenado ao tribunal de Cristo, mas vai para o céu. Porque vai julgar as obras, né? Não a salvação. Aí tem as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui no mundo, está acontecendo a tribulação, né? Para quem? Para Israel e as nações. A igreja já não entra nesse cenário na tribulação. Então, Cristo volta no final da tribulação para preservar o remanescente de Israel. Em Zacarias 13 fala que 2/3 da nação vão morrer. 1/3 apenas vai permanecer. Aí é o que Paulo diz lá em Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo. Não que todo judeu, só pelo fato dele ser judeu, ele é salvo. Quando Paulo fala que todo Israel será salvo, trata do remanescente, que é aquele 1/3 de Zacarias 13. Então nós temos aí já quem? O remanescente de Israel entrando no milênio. Quem mais? As ovelhas de Mateus capítulo 25. E a gente até percebe que há uma distinção, porque o Senhor Jesus lá em Mateus 25, ele fala, pelo comportamento que as nações tiveram em relação ao povo de Israel. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, se referindo aos judeus. Então nós temos aí os súditos no milênio, temos Israel. Esse Israel que entra no milênio é convertido? O que entra no milênio, sim. Convertido. As nações julgadas, no julgamento das nações, que ficaram pró-Israel, também são convertidas. Essas que entram são salvas. Agora tem um detalhe, inclusive tem lá em Ezequiel 36, do 9 ao 12, fala que haverá o quê? Uma procriação no milênio. Porque... Como assim procriação? Tanto Israel quanto essas nações que entram no milênio, elas entram com seus corpos naturais. Esses corpos normais, né? Onde que está a profecia que o senhor falou? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Que haverá procriação, né? Que os judeus vão gerar filhos, enfim, né? Porque o remanescente de Israel e as nações, lá de Mateus capítulo 25, essas pessoas entram com seus corpos naturais, então elas vão procriar. Vão gerar filhos. São salvas. Mas vão poder ter filhos. Sim, porque entram com seus corpos naturais. E são esses filhos deles que vão ser o pasto do diabo na rebelião final? Eu acredito que sim. Agora, como o milênio dura 1000 anos, conforme Apocalipse 19, capítulo 20, que trata disso, daqueles que vão ressuscitar e governar com Cristo durante 1000 anos. Né? Certo. Talvez a dificuldade das pessoas crerem que são 1000 anos literais, por causa daquela questão que Pedro trata. 1000 anos um dia 1000 anos. Mas ali trata da longanimidade de Deus, não trata de um tempo específico. Porque 1000 anos para Deus é como 1000 anos como um dia, porque Deus é eterno. Não, tudo bem, os 1000 anos é tranquilo, seja literal ou não. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: depois de um tempão com Jesus reinando fisicamente, as pessoas que nascerem nesse reino vão se rebelar contra Jesus? Então, eu falei que elas entram com seus corpos naturais, né? Tem um texto lá em Isaías 35, se não me falha a memória, que o Senhor Jesus estará curando pessoas também. Fala que ele vai curar cegos, coxos, enfim, ele vai estar curando as pessoas, as enfermidades, né? Então, os filhos destes, agora a gente não sabe se vai ser a primeira, a segunda, a terceira, que geração será. Mas com certeza os filhos desses que entraram no milênio se rebelarão no final do milênio contra o Senhor Jesus. Como é que o senhor vê isso, pastor Levi? Com muita dificuldade, mas com toda a sinceridade do mundo eu falo com muita dificuldade. Justamente por isso, note como só a sequência desse diálogo, ele por si só traz dificuldade de interpretação, da minha interpretação, e não só minha, mas de muita gente. Então, quando eu penso a primeira geração, depois a segunda, pode ser nessa lógica, sentido do argumento que está sendo dado pelo pastor, né, pastor? Vai lá para a quarta, quinta geração, que isso vai acontecer como rebelião. Agora não dá para a gente saber também, porque as pessoas também voltarão a viver muitos anos. A Bíblia fala que
Mas eles estão salvos. Os que entrarem estão salvos. Assim, os que entram são salvos. Então. Agora, os filhos destes, que é aquela história, que filho de crente não é crentinho, tem que se converter. Exatamente. Mas o cara tá vendo Jesus em carne e osso lá. Exatamente. Agora, o diabo tá preso. mas se a gente for pensar, agora um dos propósitos do milênio é o seguinte: provar que mesmo sem a ação de Satanás e de qualquer outro demônio, o homem ainda pega contra Deus. Porque qual é a tendência do ser humano? Sempre jogar a culpa em alguém. Isso vem desde o Éden. Adão pecou, jogou a culpa em Eva. Eva pecou, jogou a culpa na serpente. A serpente não tinha mais para quem jogar a culpa e pagou o pato, né? Mas ela era culpada mesmo. Você sabe que tem uma coisa com relação a essa coisa de Satanás. Tem um autor ateu, que eu gosto muito, que é austríaco e o cara é dramaturgo. Olha a frase do Karl Kraus. Olha o que esse cara diz. Ele diz assim: Satanás, ele é muito otimista se ele acha que pode piorar o ser humano. Fantástico isso. Quer dizer, eu nunca vi um ateu com tanta compreensão da capacidade do ser humano não precisar do diabo para ser ruim. Então, eu acho que nessa não é um pouco essa coisa. Essa é muito boa. Porque às vezes a gente peca porque a gente quer pecar mesmo, não é porque o diabo está tentando. Exato, Coitado, exato. Mas assim, mas quando eu digo essa coisa da capacidade do ser humano fazer isso, para mim fica muito mais, digamos, não é que eu quero coisa fácil, não. Eu quero entender com mais tranquilidade. Para mim fica muito mais, faz mais sentido essa compreensão do que acontece hoje. Primeiro porque eu acho que não é o seu caso, mas eu acho que algumas argumentações pré-milenistas, elas olham a partir da interpretação escatológica do Velho Testamento dentro do reino messiânico, na interpretação judaica e javista do próprio reino messiânico, que é onde constam todos os livros que são os livros, principalmente poderíamos dizer, o Apocalipse do Velho Testamento. E essa visão ali da interpretação do fim das coisas no Velho Testamento começa, de alguma forma, contaminar a compreensão do Novo Testamento, quando Jesus vai falando, principalmente, como será o fim dos tempos e as coisas no fim. E aí vem Apocalipse, com toda aquela capacidade impressionante de apresentar os símbolos, e aí o risco tremendo de cairmos na tentação do literalismo dentro do livro de Apocalipse. Então, eu acho que isso tudo traz para a gente uma interpretação e uma proposta de explicação do final das coisas muito difícil de poder entender, compreender. Para mim, fica muito claro o seguinte, que é verdade, de que esse pessoal que está vindo durante todo esse... Na minha compreensão, o milênio não são 1000 anos, na minha compreensão não são 1000 anos, já estão acontecendo desde que Jesus ressuscitou, o ser humano continua sendo o ser humano, pecador, miserável, não precisa do diabo, mas Paulo deixou muito claro também de que há uma relação direta com a prática do pecado do ser humano, com a participação de Satanás a partir desse processo. Quando Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Porque quem dá lugar ao diabo, por que ele diz isso? Ele diz no contexto do capítulo 4, 17 até o 5, 17, que é exatamente a janela do o que você era antes, o que você é agora. Eras trevas, agora sois luz. Então, no meio, parece que ele solta uma frase lá no meio, que a impressão que dá, fala assim, uai, o que tem a ver? Paulo parece que viajou aqui? Não viajou. É a teologia paulina deixando muito claro. Ele diz, não deis lugar ao diabo, ponto. O que significa isso? Significa que existe efetivamente uma relação muito grande entre a atitude pecaminosa do homem e a participação do diabo no aproveitamento desse erro e desse pecado. Então, nesse sentido, para mim fica claro de que existe um tempo onde as pessoas, elas de fato vão continuar se rebelando contra Deus, e esse sistema anti-Deus vai continuar crescendo, 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 e nós que seguimos a Jesus de Nazaré, aí quando você diz lá no Atos 1:7, dizendo assim, não cabe a vocês, em seguida ele diz uma coisa que para mim iluminou tudo. Ele diz assim, olha, presta atenção, eu já passei 40 dias com vocês fazendo intensivão. Eu já tentei explicar para vocês que agora a conversa é outra. Eu estou dizendo para vocês que o templo mudou. O templo não é mais, Deus mudou de endereço, não é mais no templo em Jerusalém. Certo ou não? Ele está querendo dizer isso para os caras. Passou 3 anos andando com eles, os homens não entenderam. O homem ressuscitou. Aí você diz assim, mas Jesus vai estar lá. O negócio começou com mais de 500 irmãos vendo ele ressuscitado. Lá no cenáculo só tinha 120. Se demorasse mais um pouco, ia cair mais ainda esse número.
Sim. Porque eu acho que nessa situação toda existe uma relação do quê? Quando Jesus diz o seguinte, olha, não se preocupe com essa questão não. E vocês receberão o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, mártires. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Daí essa ideia de que esse sistema anti-Deus que se aproxima e que se levanta de maneira terrível o tempo todo contra Deus e contra aqueles que são de Deus, agora eles têm na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré ressurreto e daqueles que o seguem pelo poder do Espírito Santo como um grupo de rebelião contra esse sistema. E que essa coisa vai ficar esquentando, esquentando, esquentando de tal forma que aí chegará um momento onde o nosso Senhor Jesus Cristo porá termo a tudo isso. E percebe, eu não fico fazendo esses detalhes, esses departamentos. Ele porá fim a tudo isso e colocará termo a tudo isso e manifestará com poder a sua definição de Deus e grande Senhor para todo sempre. Amém. Nós temos que ir para o intervalo, estouramos o bloco, mas a gente já volta com outras questões. Inclusive, eles vão ter que responder. Se a Bíblia fala que vão ser novo céu e nova terra, por que os dois estão insistindo que vai ser essa terra renovada? Já, já. Muito bem, estamos... Olha só que tomada legal, a do Vejam Só, bacana, né? A gente se sente. Estamos aqui com o pastor Ricardo Marques de Brito, do Templo Batista em Vila São José, e também com o pastor Levi Araújo, ministro da Igreja Batista de Água Branca, e nós estamos discutindo o que vai acontecer com o planeta Terra e com sua população logo depois que Jesus voltar. E tanto um quanto o outro disseram que nós vamos experimentar uma renovação neste planeta. A Terra será renovada, né? E nós vamos ficar aqui mesmo, nessa Terra recriada, renovada. Bom, já eles vão ter que me explicar, então, por que Apocalipse fala que o João viu novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não existem mais. Começa daí. E também vão ter que me explicar por que desde pequenininho me ensinaram que eu ia para o céu se eu fosse de Jesus, né? Mas antes eu vou ter que eu tenho que falar da Jo Rezende, é isso mesmo. Então, se você participa do programa, votando na enquete, aliás, a enquete de hoje tem tudo a ver com o tema, né? Em sua opinião, a eternidade será em nosso planeta Terra restaurado, ou em um local totalmente novo, ou no céu, ou não sei, nenhuma das anteriores. Pastor Ricardo Marques de Brito. O senhor leia, por gentileza, o mesmo texto que o senhor leu aí. Vi o que João viu lá em Apocalipse? Capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 1. Pode ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que conversa é essa que o senhor vem falar agora, que nós vamos ficar nesse planeta renovado? Então, aí temos que voltar para o livro das origens. Pode voltar. Gênesis. Deus criou o planeta, criou a natureza, criou tudo e, por fim, criou o homem. Então, a gente vê que Deus criou o homem para habitar onde? Na terra. Então, qual era o propósito de Deus para o homem? Que ele vivesse eternamente aqui neste mundo, usufruindo de todo aquele paraíso e de tudo aquilo que ele havia criado. Só que a gente sabe, conhece, que Adão e Eva pecaram, perderam aqueles privilégios, né, que eles tinham dentro do paraíso, naquele lugar que Deus havia criado, o Jardim do Éden, foram expulsos. E aí a gente vê, a partir de Gênesis 3, né, as maldições que vieram sobre o mundo, né? Coisas terríveis. E logo após o pecado de Adão e Eva, Deus ele dá uma profecia messiânica, que é a primeira profecia messiânica na Bíblia. Gênesis 3,15, né? Que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E no hebraico fala Hu, que é ele esmagará a cabeça da serpente, se referindo a uma pessoa do sexo masculino, que viria de uma mulher e resolveria o problema da humanidade. Após isso, nós temos o que? As profecias messiânicas, profecias progressivas. Aí começa a falar que este, que seria da semente da mulher, seria descendente de Sem, descendente de Abraão, descendente de Jacó, descendente de Davi,
Então a gente vai ver no decorrer de toda a Bíblia no Antigo Testamento, um que resolveria o problema da humanidade. Aí quando nós vamos lá para Romanos capítulo 5, Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Então, através de Adão veio a condenação de toda a raça. E, consequentemente, toda a natureza, o planeta foi afetado. E no mesmo capítulo de Romanos capítulo 5, Paulo fala que Cristo veio consertar aquilo que Adão estragou. Perfeito. Então, através de Adão vem a maldição, através de Cristo vem o quê? A restauração. Inclusive lá em Romanos capítulo 8 também. Posso ler aqui? Dá tempo de... Pode. Romanos que a natureza sofre. Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, dos regenerados, né? Dos salvos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, por causa de Adão, ele permitiu, né, que o pecado entrasse no mundo e trouxesse toda esses problemas. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, porque a criação é para o homem. E no futuro será para os restaurados. Agora olha que interessante, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, então um dia tudo isso vai acabar. Igual uma mulher que está para dar à luz, ela sente a dor, o sofrimento. Inclusive lá em João capítulo 16, o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Depois vem o neném, ela até se esquece da dor, né? Pelo prazer do filho que vem. Então nós percebemos que, como eu havia dito, Deus criou o homem para viver aqui neste mundo. Só que por causa de Adão, ele permitiu que o pecado entrasse e viesse aí a condenação para todos, né? A maldição. Então poderíamos dizer que estamos vivendo aí dentro de um parêntese, ou seja, Deus está restaurando todas as coisas. Restaurando este mundo para que o homem viva nele eternamente. Agora, por exemplo, quando o Senhor Jesus veio pregando, arrependeu-se que o reino dos céus está próximo, é que o reino de Deus seria estabelecido aqui neste mundo. E um dia vai ser, que no caso seria o milênio, né? O reino dos céus não trata da eternidade futura. Aí no caso, em Apocalipse 21 e 22, João descreve tudo isto, né? Este mundo já restaurado, como ele diz, e viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? Passando todo esse programa, que eu já apresentei aqui cronologicamente, né? A vinda de Cristo, milênio, rebelião no final, juízo final, aí vem a eternidade futura. Então, mediante a isso, eu particularmente creio, né, que vai ser aqui nessa terra mesmo, uma terra restaurada, e reforço o que Pedro fala na segunda carta, né, que ele escreve, que Deus, ele vai, eu acredito que isso é no final do milênio, né, quando ele julga ali as nações rebeldes, que manda fogo consumindo todos, aí a terra ela é restaurada pelo fogo, conforme Pedro fala em 2 Pedro 3, né? Os elementos ardentes se desfarão. Isso, porque o fogo, tudo ele purifica, né? Como no caso o ouro, que é um metal precioso, passa pelo fogo, ele é purificado. Tá. Agora eu faço a mesma pergunta para o pastor Levi Araújo. O versículo que o pastor leu responde. É a maneira de poder interpretar. Na mente do judeu, a compreensão de novos céus e nova terra, tem a ver com a realidade da organização cósmica. É o cosmos. Então não está falando de céu, como a gente fala, e de terra, como a gente fala. O judeu, quando pensa, o novo céu e a nova terra, está falando do cosmos, do todo visível, da criação. Por isso que nós que seguimos a Jesus de Nazaré, nós não usamos o termo a natureza, nós usamos o termo a criação, porque nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus. A primeira convocatória de Deus em Gênesis 1 é o quê? Que nós participássemos com Ele, dando ordem ao caos. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela, e ela tinha sem forma e vazia. Então o que acontece? Um Deus que já está agindo no caos, Ele está dando forma, está dando conteúdo. E à medida que os versículos do capítulo 1 vão acontecendo, você percebe exatamente isso. Deus cria e enche todas as coisas. Cria o mar e enche o mar. Cria a terra e enche a terra. Cria os céus e enche os céus. Cria o homem e sopra sobre ele e enche-o também. Deus que traz plenitude, Deus que traz estética. A estética de Deus.
E quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe que nesse momento onde, e eu gostei demais do que o pastor falou, existe um Deus que está restaurando todas as coisas. E aí a compreensão do reino, se chegou ou se não chegou, aí é uma diferença entre nós. Creio que o reino de Deus já chegou e que ele se instaurará plena e eternamente, como diz lá em Apocalipse 22, num determinado momento no fim da história. Por isso que é maravilhoso para a gente, quando a gente estuda escatologia, a gente nunca perdeu o fim do que significa esses livros, do que significa essa palavra do estudo do fim das coisas, meus irmãos. É guardar o nosso coração, sabendo de que Deus já começou a atuar de forma poderosa e extraordinária. E quando nós que começamos a seguir Jesus de Nazaré, entendemos isso, nós nos unimos a Ele naquilo que Ele está fazendo de restauração poderosa. Por mais que aparente que o mundo está indo de mal a pior, existe uma rebelião divina e celestial acontecendo, capitaneada por Jesus de Nazaré e pelo Espírito Santo de Deus, usando a minha vida, usando a nossa vida e usando a sua vida. E nós estamos participando a cada tempo. Irmãos nossos, lá na época dos imperadores romanos morreram e eles sinalizaram o reino de Deus. Irmãos nossos, na época da Idade Média, sinalizaram o reino de Deus. Irmãos nossos, na época da Revolução Francesa, sinalizaram o reino de Deus. Na época da Revolução Industrial, sinalizaram o reino de Deus. Século XIX, sinalizaram o reino de Deus. Estamos sinalizando o reino de Deus a cada dia, porque o reino já chegou e será pleno e absoluto, não sei quando. E Deus não nos permite querer de alguma forma afirmar quando é que isso vai acontecer. E todos aqueles que são pregadores do fim do mundo, quando tentaram fazer isso, só trouxeram problemas. Pessoas morreram, pessoas enlouqueceram, pessoas endoidaram, pessoas ficaram birutas. E Jesus não veio para chamar a gente ficar doido. Jesus veio para chamar a gente ficar lúcido, cada vez mais consciente daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Então, o que é legal é poder saber e ter essa certeza de que eu estou com Deus, participando dessa restauração cósmica. E de que por mais que o diabo e o inferno se levante contra nós, a última palavra não será dele, a última palavra não será da morte. A última palavra é de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, que restaura e resgata e faz nova todas as coisas. Céu e terra, novo céu e nova terra, significa o seguinte: olha, o que vocês fizeram e que estragaram o cosmos, o estrago que vocês fizeram com o cosmos, não foi suficiente para impedir que eu restaure tudo de novo para a glória do meu Pai. Eu posso ler 2 versículos aqui, pastor? Pode. Então, porque se lermos aqui os versículos que seguem, o versículo 2, por exemplo: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Era a minha pergunta agora. Já era a tua pergunta. Quero saber que história é essa Nova Jerusalém. Por que eu não vou para o céu? Então, geralmente a gente fala isso, morrer vai para o céu ou para o inferno, né? Então, a gente acaba generalizando a coisa, né? Que tem todo um processo também. Eu diria que a estada do crente no céu é temporário. Inclusive no milênio, possivelmente, crentes da igreja, da tribulação, os mártires, né, aqueles que morrem e ressuscitam no final da tribulação, todos os crentes do Antigo Testamento, da igreja e os mártires da tribulação, eles habitem na Nova Jerusalém, que é a Jerusalém Celestial, que possivelmente é uma cidade suspensa, né? E inclusive reforça Paulo fala sobre isso, Filipenses 3:20, né, que a nossa cidade está nos céus, se referindo que é a Nova Jerusalém. E lá em Hebreus 11 até fala que Abraão, embora fosse... E Abraão não era judeu, ele era hebreu, né? Porque judeu vem de Judá e era o seu neto que era judeu, né? Então, Abraão, ele já esperava o quê? Essa Jerusalém celestial. E a palavra Jerusalém em hebraico é até interessante. Yerushalayim. Essa palavra está no plural, né? Então, possivelmente se referindo já a 2 Jerusaléns, terrena e a celestial. Então Abraão aguardava isto, né? E todos aqueles que já têm os seus corpos glorificados, eles habitam aonde? Nesta Jerusalém, que no final do milênio, na eternidade futura, ela desce, fala que é a Nova Jerusalém, com os seus habitantes e Deus também, com eles, né? Que é o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Pastor Levi, como é que o senhor vê essa questão na Nova Jerusalém? Acho que o senhor vê diferente. Primeiro que eu acho extraordinário que já acaba... Esse negócio de dizer que crente morreu, vai para o céu. Quem não aceitou Jesus morreu, vai para o inferno. Isso não tem base bíblica. Isso aí é uma invenção que já vem desde a Idade Média com relação a esse assunto. Então não tem fundamento bíblico. Esse negócio de morreu, vai para o céu... se aceitou Jesus. Primeiro que é o seguinte, eu acho um absurdo esse pessoalzinho que tem a capacidade de saber o que só Deus sabe. Quem é que vai ou não vai. Quem é que tá ou não tá com ele. Outra coisa é negócio do inferno. Acho complicado, é só ler aí em Apocalipse que o inferno segundo Apocalipse aí, tá muito claro. Foi preparado para um sujeito e os caras que estão com ele. E diz que é eles que vão para lá. E eles que vão para lá. E aí, essa compreensão... Eu acho que essa coisa de querer já saber quem está salvo, quem não está salvo, querer ficar discutindo muito sobre o inferno, eu acho que esse negócio aí é um negócio que a gente perde muito tempo e mostra o quanto a gente não está concorrendo com Deus. Porque Paulo deixou claro a Timóteo dizendo o seguinte, que o desejo profundo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E eu quero mais é que todo homem seja salvo. Agora, o que ele vai fazer? Como vai fazer? Com quem vai fazer e que hora vai fazer, isso não é problema meu mesmo, porque eu estou com ele na luta enquanto eu estiver aqui. Se depender de mim, que o inferno fique vazio, se depender de mim. E eu acho que isso deveria ser o espírito de todo cristão, é viver de tal forma, proclamando o evangelho, com esse sentimento, não de mandar ninguém para o inferno, mas poder ter a alegria de falar o seguinte, puxa vida, se isso um dia fosse possível, eu queria ter o prazer de saber que eu batalhei e lutei para isso. Isso é uma coisa. Agora, a questão da Jerusalém descer do céu é a prova exata de que nós dois estamos, embora olhando de lados opostos em algumas coisas, mostra exatamente que não é o céu, que nós estamos falando de um novo céu, que não é para o céu que vai. E tem um detalhe que eu argumento, assim, que eu não acho que a morada, viu, pastor? Eu não acho que a cidade desce já com as pessoas. Eu acho que, e o versículo, e é legal porque essa nova tradução da linguagem de hoje, ela me dá mais condições de pensar assim, agora a morada de Deus está entre os homens. A primeira palavra, agora, está dizendo assim, neste momento, a partir de agora, finalmente, essa cidade que desceu do céu ataviada como noiva, agora ela encontrou os homens. Entendeu? É agora que ela encontra os homens, é quando ela desce que encontra os homens. Então eu também tenho dificuldade de achar que ela já estava habitada por aqueles que de alguma forma já foram para lá. Porque para mim, quando um cristão morre, segundo a palavra do apóstolo Paulo, nós estamos em Cristo. E estar em Cristo não significa estar em um lugar necessariamente, mas no próprio Cristo. Então essa coisa de estarmos no braço de Cristo, se é o céu, se é debaixo do trono dele, se é abaixo do grande trono, se é no paraíso, aí a gente começa a se perder um pouco, porque a gente começa a resgatar visões diferenciadas do que significa a palavra paraíso, onde é que vai estar o cristão. Aí a gente já coloca na Nova Jerusalém que está descendo. Eu não acho que eles estarão lá. Mas é que, pelo jeito que o senhor fala, a gente fica num incógnita muito grande. É um mistério. Por isso que quando alguém pergunta para mim, então quando um crente morre, ele vai para onde, pastor? Eu falo para ele assim, irmão, olha, a única coisa que eu posso lhe dizer, que eu estou autorizado pela Bíblia, sem medo de errar, é que seu papai está em Cristo agora. Sua mamãe está em Cristo agora. O mais doloroso isso devia bastar, não devia? Deveria bastar, meu Deus do céu, se existe outro lugar onde eu possa repousar na eternidade, se não em Cristo, se existir algum lugar melhor que isso. De bom. Não é? A nossa repórter fez a mesma pergunta do tema de hoje para pessoas que ela encontrou provavelmente nas livrarias evangélicas. Alguns são pastores, outros não. Né? Então você não vai esperar respostas técnicas como as que você teve aqui no programa. Mas vamos comparar. Na sua opinião, o que acontecerá com a Terra e a sua população logo depois da volta de Cristo? Então, na minha opinião, a Terra vai ficar vazia, vai ficar triste, porque não vai ter a presença de Deus e do Espírito Santo. Eu creio que depois da volta de Cristo, todas as pessoas que vão ficar aqui serão julgadas
e que Deus, depois desse julgamento, fará novos céus e nova terra. A terra não vai ficar vazia, vai ficar aquela desviado, vai ficar aquela bagunça, desesperado, porque vai esperar o julgamento, né, da segunda volta de Jesus. Muito bom. A Sarita de Souza, ela mora em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Eu acho que vem a grande tribulação, depois dos 1000 anos de paz, aí soltam o Satanás que destrói tudo, que é o que ele faz de melhor. Depois Deus manda os pecadores para o lago de fogo e enxofre e destrói as pessoas pecadoras junto com o diabo. Aí Deus constrói um lugar lindo para os salvos morarem aqui na terra mesmo. Assim como eu acredito que a era dos dinossauros existiu e quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para a terra e destruiu tudo. E Deus construiu tudo de novo. É a teoria do gap, né? Como eles costumam falar, né? O senhor é adepto dessa hipótese? Do intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2? Quando fala... tá, o versículo 1 e 2, né? Eu acho que tem um intervalo de tempo ali. Tem? Tem um intervalo de tempo. Não, mas é a queda do diabo que destrói a terra primeiro? Tem algumas passagens que nos fazem pensar assim, né? Que alguma coisa aconteceu para que a terra ficasse caótica, né? Certo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, acho que dá tempo de ler mais uma aqui. Pastor José Patrício de Lima, de Caruaru, em Pernambuco. Graça e paz a todos que fazem esse respeitado programa. Acontecerá o que está escrito em Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra. E tudo que está escrito lá, é tudo que está escrito lá. Ou não? O duro é saber o que está escrito lá. Irmão, mas como é que a gente interpreta o que está escrito lá é que é o problema. Ademir Rosa, de Joinville, Santa Catarina. Vai ser o fim de tudo. Segundo a escatologia bíblica, é cumprimento profético, a volta de Cristo na terra, conforme profetiza o profeta Zacarias, que seus pés pisarão o Monte das Oliveiras e o monte será fendido pelo meio. Jesus vence a guerra para Israel nesse período e acontecerá o milênio. E juízo final tanto para os salvos e para os não salvos para serem julgados segundo as suas obras. E finalmente... O Oswaldo Alves de Gravatá, em Pernambuco, diz: Deus que tudo criou é luz e aquele que não é luz não anda com ele. Primeira Epístola de João. A volta de Cristo anunciará a nova Jerusalém que descerá do céu e com ela o próprio Deus habitará com aqueles que ele escolheu como filhos. A terra será restaurada e não mais existirá noite. Uau! Tudo que era símbolo do mal, das trevas, da morte, não mais existirá na nova terra, doravante denominada Santa Cidade de Jerusalém. A única coisa que não vai dar tempo de eu tirar minha dúvida aqui, eu vou ter que fazer outro debate sobre isso, é por que não pode ter mar na nova terra? Não, o mar é tão legal, tão gostoso, gosto tanto das criaturas marinhas, exceto a água viva, né? Que para mim não faz falta nenhuma, até dos tubarões eu gosto. Bom, você pode continuar o debate com o pastor Ricardo Marques de Brito, do Templo Batista, e também com o pastor Levi Araújo, da Igreja Batista de Água Branca, o Templo Batista em Vila São José, no caso do pastor Ricardo, e na Água Branca, no caso do pastor Levi. O contato de ambos está no site vejamsó.com.br, clica lá, manda seu e-mail, faça sua pergunta, seu convite, se quiser manda oferta também, eles aceitam, tá tudo certo, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade, é a Milta, é isso? Aparecida Filipe de Eldorado, aqui em São Paulo. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo Vejam Só.